Primeiramente, né? Bom dia a todos, graça e paz. Estou aqui para trazer novamente mais um vídeo sobre a palavra de Deus. E neste vídeo nós vamos falar da missão do Espírito Santo, ok? Creio que muitos conhecem essa missão do Espírito Santo, mas há alguns que ainda não conhecem e a gente vai se aprofundar um pouco mais, ok? E explicando de maneira bem resumida e bem rápida, vamos dizer assim, né? A missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz primeiramente do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não mais me vereis. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, que é Satanás, né? Então, o que ele está querendo dizer? Primeiramente, não creem. A falta de fé, a ausência de fé do homem o impede de se achegar até Deus. A ausência de fé no homem, pelo homem não conseguir produzir fé em si mesmo, ele não consegue se achegar até Deus, por conta da incredulidade e da apostasia, obviamente. E o que acontece? O segundo tópico, ele fala sobre a justiça, da justiça porque vou para o Pai e não mais me vereis. Que justiça é essa? A justiça que Cristo morreu na cruz. Em outras palavras, o Espírito Santo vem nos convencer de nosso pecado para que creiamos em Deus. Creiamos em quê? Na justiça de Deus realizada na cruz, realizada em Cristo. Em outras palavras, o Espírito Santo é o Espírito que nos traz a fé, é o Espírito que nos traz o primeiro contato com a fé, o primeiro amor, vamos dizer assim, de ter a fé genuína no sacrifício de Cristo para a salvação. Essa é a missão dele, por isso ele gera primeiro um arrependimento verdadeiro no coração do homem, para que ele se arrependa, e o Espírito Santo revela ao homem que a única chance de salvação é o sacrifício de Jesus. Aí o homem se convertendo, o homem aceitando este sacrifício de Jesus, o homem crendo no sacrifício de Jesus para a sua salvação, passa a viver uma vida santa, a se santificar. E o último tópico que ele diz é do juízo, né? Porque o príncipe desse mundo já está julgado, Satanás já está condenado. O que ele está querendo dizer com isso? Que haverá uma condenação para os que vivem em rebeldia juntamente com Satanás. Porque Satanás incita o homem, incita a mulher a viver em rebeldia contra o seu Criador. E todos os que viverem em rebeldia contra o seu Criador, eles vão sofrer a punição devida, que é a sentença de Satanás, o lago de fogo. Em outras palavras, Satanás já está julgado, já está condenado, entende? E ele só quer arrastar outros para a condenação. E é isso que o Espírito Santo vem nos convencer. E nós vamos falar da missão dele hoje, ok? Vai ser João 14 completo e João 16 completo. Vai ser um vídeo praticamente longo. Então peço que tenham paciência. Diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Esse aqui é João 14 completo, que a gente vai ler primeiro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou estejais vós também. O que Cristo está querendo dizer é o seguinte: ele vai voltar ao Pai, né? E quando ele voltar na segunda vinda de Cristo, ele vai levar os discípulos com ele. Ele vai levar aqueles discípulos dele, os discípulos dele na terra, com ele. E quando ele foi, ele está preparando o lugar para a gente. É isso que ele está querendo dizer. Está preparando o lugar para a gente. E quando ele voltar, ele voltará apenas para levar todos nós. Todos nós que digo, os que creem em Cristo. Porque o requisito para a salvação é a fé juntamente com as obras. Se você acha que as obras não têm importância na salvação, tem sim. Porque seremos julgados por elas. Então, as nossas obras, elas devem acompanhar a nossa fé, ok? Tanto que a palavra de Deus diz que o homem não é justificado apenas pela fé, entende? Mas também pelas obras, entende? As obras também justificam um homem. Agora, você querer viver uma vida voltada apenas em obras, sem afastar do seu pecado, aí também não vai ter salvação, ok? Ele diz: e vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Cristo. Então, Cristo é o único meio de se achegar até o Pai. Cristo é o único meio de você ir até Deus. Não existe outro meio de você se achegar até Deus, senão lembrando do sacrifício de Cristo. Entende? Não existe outro meio de você se achegar a Deus e ser aceito por Deus desprezando o Filho. Se você despreza o Filho, você despreza o Pai. E o Pai não vai te receber se você não quiser ir até o Filho primeiro. Ok? Porque o Filho ele tem a mesma autoridade que o Pai. Ele diz o seguinte, ó. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Este caminho, vamos dizer assim, seria a regra, a conduta de vida cristã, a maneira de viver cristã. Isto é o que traça o nosso caminho para a salvação. A nossa conduta cristã, as nossas regras cristãs impostas na Bíblia, são as regras que nos guiam a viver uma vida eterna, entende? A viver gloriosamente, a viver de maneira a glorificar a Deus, entende? E isto representa o caminho, a nossa conduta de vida, nossas regras de vida impostas pela palavra de Deus em nós, no nosso coração. E logo em seguida ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ok. A verdade é a base desse caminho, querendo ou não, a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a base deste caminho. Então, para você caminhar sobre este caminho, você tem que andar na verdade, andar nas regras e condutas bíblicas. Concorda? E a vida, que vida é essa? Vida eterna. Então, você andando nessa conduta, você vivendo essa conduta em sua vida, isso representa que você já está salvo. Representa que você já está com a vida eterna em seu coração. E a fé, ela não depende de obras para salvar o homem, ok? Então, Jesus disse, quando vier o reino dos céus, ninguém vai perceber que veio.
Ninguém vai perceber, ninguém vai falar aqui está ou ali está o reino dos céus. Não. Porque ele diz que o reino dos céus está em nosso coração. O que quer dizer o reino dos céus está em nosso coração? É que a salvação acontece no interior do homem. E não tem como o homem saber se está salvo sem o Espírito Santo. Compreende? A salvação acontece aqui. É a confirmação do Espírito Santo aqui, no coração do homem. Entende? A consciência e o sentimento do homem apontam de que ele é salvo. Confirmam com o Espírito nosso. O Espírito Santo confirma com o nosso espírito de que somos salvos, de que somos filhos de Deus. Então, não é qualquer um que se chama filho de Deus, ok? Tanto que aqueles que fazem a vontade de Deus, estes são os filhos de Deus. Tem uma gama de requisitos para se ser filho de Deus. Tanto que eu vou trazer num próximo vídeo a principal diferença entre um verdadeiro cristão e um falso cristão. Entende? Um verdadeiro evangelista e um falso evangelista. Entende? Um verdadeiro profeta e um falso profeta. Eu vou fazer a separação e a diferença. E você vai ver que ambos têm grandes diferenças. Diferenças assim que falar a verdade não dá nem para comparar. E você vai perceber que nunca existiu falso cristão, verdadeiro cristão. Sempre existiu joio e trigo. Filhos de Deus e filhos do diabo. Só existiu isso. Entende? Pode ser que os filhos do diabo se convertam? Pode. Entende? Pela pregação do evangelho, se abrirem seu coração, podem se arrepender. Entende? Por meio do convencimento do Espírito Santo. Mas, fora isso, o joio continuará sendo joio. Entende? Ok. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai, né? Desde agora o conheces e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, né? Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Em outras palavras, as palavras que Cristo falava, ele não falava dele mesmo. O Espírito Santo falava através da carne de Cristo. Ok? Então, em outras palavras, ele diz o seguinte: ele faz as obras, né? Então, em outras palavras, o que nos guia a praticar as obras é o Espírito Santo. A praticar corretamente as obras, porque caso contrário, a gente vai praticar para se gloriar, para querer ser melhor que o outro, entende? Em outras palavras, a gente vai começar a fazer comparação. A gente vai comparar as nossas obras com as obras de pessoas piores do que nós. Ah, mas eu não sou igual aquele ladrão, igual aquela prostituta, eu não sou igual aquele falso profeta. Você vai querer se comparar por conta das obras. O grande risco das obras é o orgulho. Entende? Por isso que Jesus disse, quando você for fazer obras, quando você for ajudar alguém, ignore a sua mão direita o que faz a sua esquerda. Entende? Se você está entregando lá um alimento para alguém na rua, logicamente vai ter milhares e milhares de pessoas passando. Faça o possível para que ninguém perceba que você ajudou. Ok? Faça o possível.
E se alguém notar, não saia se gloriando. Não saia falando que você é bom, não saia falando absolutamente nada. Entendeu? Ok. As obras em si são feitas, realizadas pelo Espírito Santo. Certa vez alguém numa multidão perguntou para Jesus, quando cruzaram o mar em busca de pão novamente, né? E Jesus falou aquela famosa passagem que diz: buscai não um alimento que perece, mas o que permanece para a vida eterna, o qual o meu Pai vos dará, né? O que ele está querendo dizer com isso? E mais para frente ele disse o seguinte: perguntaram para ele: Senhor, como poremos em prática as obras de Deus? Pôr em prática as obras de Deus. Jesus disse: esta é a obra de Deus, que creia naquele que ele enviou. Em outras palavras, a fé em Jesus é a obra de Deus. A obra de Deus é a salvação. Não existe outra obra de Deus. Só existe uma, a salvação humana, a salvação do homem. Não existe outra obra que Deus queira realizar na vida do homem. Entende? É a salvação do indivíduo em si, para que o indivíduo coopere para a salvação de muitos outros. E assim a expansão do Evangelho. Compreende? Então, quem está fazendo a obra de Deus? Somos nós ou Deus? Em outras palavras, Deus. Deus está fazendo sua obra através de nós. Nós somos um meio, logicamente, não podemos ignorar isso. Somos um meio que Deus usa para realizar sua obra. Só que nós não estamos fazendo a obra de Deus, vamos dizer assim. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Apenas estamos repetindo palavras. É como se alguém estivesse falando nos nossos ouvidos o que a gente deve falar. Compreende? Vamos lá. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, mesmo que você fale para a pessoa não acredite que você é cristão ou coisa do tipo, ainda assim a pessoa não crê que Jesus é o Salvador, não sei o que tem, pelo menos que creia pelas suas obras que você pratica. Que obras? A qual o Espírito Santo te guia a praticar. Entendeu? O amor, a caridade, o amor aos inimigos também, principalmente. Eu digo principalmente porque é o que mais nos assemelha com Cristo quando estamos praticando este tipo de amor. É um amor muito mais elevado do que o amor que você tem pelo seu filho, para você ter uma ideia. É muito mais elevado, porque necessita que você ame quem te odeia de verdade, quem não quer o seu bem. Amar quem te odeia é mais difícil do que amar quem te ama. Ok? Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Okay. Ele conclui essa primeira parte aqui dizendo o seguinte: se você me ama, você vai cumprir o meu mandamento. Se você ama a Deus, você cumpre o mandamento. Em outras palavras, muitas pessoas estão odiando a Deus, desprezando a Deus, por conta de desprezarem seus mandamentos. Desprezando o mandamento de Deus, você despreza o próprio Deus.
Como você diz que Deus é seu pai se você ignora as ordens de seu pai? Porque também na palavra de Deus diz que o pai e a mãe são autoridades do filho. Como espera, pois, que você dizendo que Deus é seu pai, como espera, pois, que ele te aceite como filho sendo tu rebelde? Você se rebelando o tempo todo. Você fala silenciosamente, sem usar palavras. Com as suas ações você declara que seu pai é o diabo e não Deus. Como Jesus disse, vosso pai é o diabo, ele disse aos judeus. Porque quem Deus enviou para que vocês creiam e sejam salvos, vocês não estão crendo. Nem dando ouvido às palavras, estão ouvindo de mau grado. Enquanto ficarem com essa atitude de tolos, enquanto ficarem com essa atitude de pessoas que não querem nada com nada, só querem viver para Satanás, doar sua carne toda para Satanás, enquanto quiser juntar sua carne, encher sua carne de vermes e moscas, você deve saber o que é esses vermes e moscas, né? Prostituição, droga, tudo quanto você vê no mundo afora aí. Enquanto você estiver apodrecendo sua carne e querendo entregar somente seus ossos para Deus, não vai resultar em nada. Você não vai alcançar o verdadeiro arrependimento e não vai alcançar a verdadeira salvação. Tudo que vai te cobrir é o remorso, como cobriu Judas. Judas pelo menos se matou. Judas pelo menos tirou sua própria vida. Mas há homens e mulheres que traem o tempo todo o Filho de Deus e não cogitam nem sequer se matar, como Judas fez. Eu estou querendo dizer o seguinte: arrependa-se verdadeiramente. Não saia por aí fazendo loucuras. Não arrependa-se da boca para fora, mas de fato e de verdade. Arrependa-se com suas ações. Mude as suas ações, mude o seu pensamento, molde ele baseado na palavra de Deus. O pensamento humano pode ser moldado, ele pode ser mudado com o tempo. A maneira de pensar de uma pessoa pode ser mudada conforme ela lê a palavra de Deus, conforme ela aceita esses princípios em sua vida. Pode ser mudado, e não por mãos humanas, mas pela mão divina, a mão de um Deus onipotente. O pecado, ele não é onipotente. Para de atribuir tanto poder ao seu pecado. O pecado não é onipotente, o pecado foi vencido na cruz. Creia que o seu pecado foi vencido na cruz e você será salvo. E confesse a Cristo como seu Salvador. Só que essa confissão é uma confissão voluntária, não uma confissão forçada como acontece nas igrejas. Não é você repetir palavras de outras pessoas, é palavras que nascem no seu coração, que o Espírito Santo coloca no seu coração para você repeti-las. É algo que você e Deus fará. Você confessará a Ele juntamente com o Espírito Santo. Você confessará o seu pecado juntamente com o Espírito Santo, não sozinho. Sozinho você não confessa pecado algum. Você apenas se remói, porque não consegue ter poder suficiente para vencer o pecado. Ok? Ok. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheces, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ok, até aqui. Nessa parte que está dizendo que o Espírito da verdade é o Espírito Santo.
O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Nos guiará a viver uma vida verdadeira e justa. Em outras palavras, ele também diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Por qual motivo? Ausência de fé. Ausência de fé. Tanto que Jesus não fala, quando vier o Filho do Homem achará amor na terra. Não, ele não falou isso. Ele disse, quando vier o Filho do Homem achará porventura fé na terra? Porque por aí tem homens que praticam coisas boas. Significa que vão ser salvos? Não. A questão é a fé em si. Só que a fé é juntamente com as obras, tanto que fala que o amor de quase todos se esfriaria. Então, isso dá uma grande esperança, por quê? Porque não vai esfriar o amor de todos. O amor dos verdadeiros cristãos vão permanecer no fim dos tempos. Embora as épocas mudem, embora os conceitos, a cultura mude, vai permanecer o mesmo amor dos verdadeiros cristãos. Ok, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Em outra palavra, Pai e o Filho morando, fazendo morada no Espírito do homem. Ok. O Pai, o Filho e o Espírito humano, sendo apenas um. O Pai está em nós, o Filho está em nós, e nós estamos no Pai e no Filho. É como se estivéssemos ligados, tendo uma união conjunta. Assim como o Espírito Santo forma uma trindade, o Espírito Santo, Deus e Jesus, eles são apenas um, formam uma trindade, eles pensam da mesma maneira, eles agem da mesma maneira. Assim é o novo nascimento, é uma união de espírito, do espírito humano com o espírito de Jesus e o espírito do Pai, juntos. Ok? Logicamente, o Espírito Santo está incluso nisto, ok? O Espírito Santo é o Espírito do Filho. Tanto que a palavra de Deus diz que ele nos deu o Espírito de seu Filho, do qual clamamos Abba Pai. Então, o Espírito Santo é Jesus, ok? Ele é o Espírito da verdade. Ok. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Daí aqui entra uma pergunta muito interessante de Judas, não o Iscariotes, né? Ele diz o seguinte: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Como saberemos, né? Se você se manifestará para nós e não para o mundo? Qual o sinal disto? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Em outras palavras, aquele que verdadeiramente creu, guarda a palavra de Deus. Não guarda apenas no coração, mas faz o que está escrito num versículo muito interessante de Salmos, que diz: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. O objetivo de guardar a palavra de Deus é para que não pequemos contra Deus.
A função de guardar a palavra no coração, esconder a palavra de Deus no coração, é para que não pequemos contra o Pai. É para que não desapontemos ao Pai. É para que possamos viver uma vida digna do Evangelho. Aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, Jesus ele se declara como um mensageiro de Deus. Ok? Então, o mensageiro de Deus, ele é aquele que repete as palavras de Deus. Ele não fala nada mais, nada menos. Ok? Ele diz sobre aqueles que não amam ele. Ele diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ok, um ponto bem interessante aqui. Ele diz que aquele que não ama ele, não pratica a sua palavra, não guarda a sua palavra. E Jesus diz, a palavra que ele fala não é dele, mas a do Pai. O que ele está querendo dizer com isso? Cristo estava em figura humana, eu já repeti isso muitas vezes. Cristo estava em sua figura humana, a fim de dar o exemplo de como deveríamos nos comportar neste mundo de trevas, a fim de caminharmos na luz da verdade que é Cristo. Como deveríamos nos comportar? Como Cristo se comportou? Como traçar um caminho até Deus? Traçando um caminho que Cristo seguiu até Deus. Qual foi o final do caminho de Cristo? A morte. O final do caminho de Cristo foi a condenação no corpo. Ele foi condenado no corpo. Os homens o sentenciaram à morte. Este foi o final do caminho. Então devemos estar preparados para essa sentença também. Isso é carregar a cruz. Entende? Abandonar a cruz é abrir mão dos sofrimentos. Cristo não disse que você não ia sofrer. Cristo disse que mesmo em meio ao sofrimento, você não estaria sozinho. Entende? Guarda minhas palavras, ok. E ele diz que o Espírito Santo é quem nos ensina a palavra da verdade. Ou seja, para aprender, é o Espírito Santo que ensina. E também ele diz que para lembrar desta palavra, também é o Espírito Santo que nos lembra desta palavra. Em outras palavras, o que eu gostaria de dizer? Que não tem como lembrar da palavra de Deus, nem aprender da palavra de Deus sem o Espírito Santo. Ok? Você pode aprender, você pode repetir palavras, mas guardar no coração é diferente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso ele está falando de uma paz que excede todo entendimento, né? Uma paz que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à guerra, você continua em paz. Não é aquela paz passageira do mundo, sabe? Não é a sensação, vamos dizer assim, de ter paz. É a paz de fato. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai. Vocês se alegrariam de que eu fui para o Pai, né? Pois o Pai é maior do que eu. Ok. Aqui muitas pessoas começam a diminuir a autoridade de Jesus. Ok? Baseados nesse versículo, tem pessoas que começam a diminuir a autoridade de Jesus. Fala que Jesus é menor que o Pai. Não. Ambos são igual. Igual. Tanto que Jesus, em alguns momentos, é dado maior autoridade a ele para que honrem a ele como honram o Pai. Tanto que Jesus, ele diz que o Pai não julga ninguém, mas cedeu ao Filho fazer todo o juízo no fim dos tempos, para que honrem o Filho, a figura do Filho, assim como honram o Pai. Porque na história da humanidade sempre foi assim. Se tem, por exemplo, um dono de empresa, o dono da empresa, ele é conhecido por ser o dono. Mas agora, quando se trata do filho, é apenas o filho do dono. Não se dá o mesmo valor para ambos. Mas na questão de Deus é diferente. Porque Jesus, ele tem o mesmo valor que o Pai. E o Pai tem o mesmo valor que o Filho. Entende? Então, por isso foi dado a Jesus, sediado a Jesus julgar as nações no fim dos tempos, para que não desprezem a Jesus. Como tem pessoas dizendo que a autoridade de Jesus é menor do que a autoridade do Pai. Pura mentira. Tem pessoas que dizem aí que você tem que resistir ao Espírito Santo. Pura mentira. Tem pessoas que dizem que o Espírito Santo não é Deus. Mentira. Mentira. Quem disse que não é? Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. O que ele está querendo dizer nessa parte aqui? Na parte anterior também. Jesus, ele estava na figura humana, ele apenas estava querendo retratar como deveríamos nos comportar, não se estimando, vamos dizer assim, se estimando como algo superior aos outros. Não, você deveria se humilhar. Não é o que está escrito? O que a si mesmo se humilhar será exaltado. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Ele diz também: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Então nós devemos fazer as nossas obras conforme o Pai nos mandou, para que o mundo creia que Deus nos enviou. Compreende? Diz o seguinte, ó. Os versos 16, né? Ele diz o seguinte, João 16. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ok, vamos voltar um pouco mais para trás. Que diz o seguinte, ó. Em João 13, do versículo 37 até o 43, vai dar uma certa explicação do porquê disto, do porquê expulsarem das sinagogas, porquê quererem matar os verdadeiros cristãos. Diz o seguinte:
embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito entre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, é mais ou menos isso. Homens buscando glória de homens, homens buscando glória para si mesmos, homens buscando que outros homens os louvem, porque louvor significa elogio, né? Em outras palavras, esses homens, eles querem ser Deus, eles querem ser adorados como Deus, só não expressam isso com sua boca. Esses homens amam bajular uns aos outros e ter a glória uns dos outros para si. Em outras palavras, Deus endureceu o coração destes homens. Ah, mas Deus é bom, Deus é isso e aquilo. Deus endureceu o coração desses homens. Eu não posso falar o que está além da Escritura. Deus cegou os olhos e endureceu o coração para que não cresçam. E por quê? Porque não se importaram com o conhecimento de Deus, como está escrito em Romanos. Porque tendo conhecido a Deus, não se importaram com o conhecimento de Deus. Antes, fizeram todo quanto é tipo de loucura por aí. Se entregaram aos seus pecados. Entende? Então, como preferiram se entregar aos seus pecados, Deus os entregou também às paixões infames, como está escrito ali. Por isso que existe homem com homem, mulher com mulher hoje em dia. Porque os homens se endureceram em seu coração, não deram lado à voz do Espírito Santo, por isso também o Espírito Santo, Deus, os entregou às suas paixões infames, os entregou à apostasia. Ele diz o seguinte, ó. Ele diz: isso farão porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Nós vemos que no Islã eles perseguem os cristãos. E ao perseguir e matar os cristãos, eles pensam estar prestando um culto ao Deus dele. E o Deus deles, eles dizem que é o verdadeiro. Eles dizem que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus deles. Que eles dizem, é o mesmo Deus que está aqui na Bíblia. Eles dizem que é o Deus de Abraão, porque eles vêm da linhagem de Abraão. O povo da Arábia Saudita vem da linhagem de Abraão, juntamente com Israel. Só que a gente pode esperar a salvação. Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Este é um povo inimigo do povo de Deus. Eles perseguem judeus e cristãos. Então, eles pensam estar prestando culto a Deus, mas eles não conhecem o verdadeiro Deus. Eles estão sendo enganados. Eles estão com os olhos cegos e com o coração endurecido, que Deus os entregou à dureza de seus corações. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque estava convosco.
Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o seu coração. Mas eu vos digo a verdade: convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa parte eu já expliquei no começo do vídeo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não mais me vereis, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas agora não pode suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ou seja, as profecias que haveria de vir, né? O Apocalipse em si. E também ele faria recordar todas as palavras que Cristo falou, a fim da gente guardar no nosso coração para não pecar contra Deus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Quando o Pai, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que significa isso? De novo um pouco e não me vereis, e de novo um pouco e ver-me-eis novamente, né? Porque vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser isso um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-los, perguntou-lhes: indagas entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em tristeza. Vossa tristeza se converterá em alegria. Ele está querendo dizer o seguinte: vocês vão chorar, vocês vão se angustiar em meio às perseguições, mas a sua alegria vai chegar. Você vai estar chorando, mas a alegria vai vir. E essa alegria, quando vier, ninguém vai poder tirar de você, é o que ele vai dizer. Isso dizendo a respeito da morte, ou do arrebatamento, independente da situação em que você estiver nesse fim dos tempos. A morte, através da sua morte, você encontrar a alegria eterna, entende? Mas o mundo ele vai estar se alegrando, vai estar desfrutando de alegrias, de prazeres, disso e daquilo, dos quais você não poderá fazer parte, se você quiser agradar a Deus. Porque muito do que há em alegria para eles é pecado para nós. Em outras palavras, nós vamos nos entristecer, não somente pelas perseguições, pelas angústias que sofremos, mas pelas almas que se perdem. Entende? Diz também: em verdade eu vos digo, chorareis, lamentareis, o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de que tem de ter nascido um homem no mundo. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e vossa alegria ninguém poderá tirar. E o que acontece? Jesus estava dizendo o seguinte: que ele seria crucificado,
A tristeza entraria no coração desses discípulos e quando Jesus ressuscitasse e continuasse por um tempo ainda na terra, o coração deles se alegraria. Mas também essa aflição que ele diz da mulher que está em parto, tal, isso também representa as dores de parto de Apocalipse. As dores de parto que a gente vai passar, a grande tribulação. Entende? E não somente a grande tribulação, mas as tribulações que a gente passa no cotidiano. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se perdis alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pede e recebes, para que vossa alegria seja completa. Ok. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora quando vos falarei por meio de comparações. Não falarei mais por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos agora. Agora é que falas claramente, não pregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, não precisas que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Em que? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Isso quando ele fosse preso, né? E levado ao tribunal e condenado. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a mensagem que Jesus quer trazer para você hoje através da minha vida. Tenha ânimo em meio às tribulações. Tenha ânimo. Saiba que você não está só, como Jesus disse. Naquele momento ele seria abandonado pelos seus discípulos. Pedro o negou 3 vezes. Outro se enforcou, que é Judas, o traidor, se enforcou. Enfim, por diversas vezes na Escritura, Jesus fala: eu vou morrer. É necessário que eu morra. Nós nunca queremos ver alguém que a gente ama dizer que vai morrer. Entende? A gente nunca quer ver alguém que a gente ama, de fato e de verdade, dizer que está prestes a morrer, está prestes a ser condenado. Os discípulos não aceitaram bem essa ideia, tanto que levou Pedro a indagar Jesus para que ele não se matasse, né? Não se entregasse ao tribunal romano. E Jesus reconheceu na fala de Pedro Satanás. Era uma boa intenção de Pedro? Era, que ele queria preservar a vida do seu mestre. Só que a missão de Jesus é e sempre foi morrer na cruz. Se ele tivesse dado lábias, se ele tivesse caído na lábia de Satanás usando Pedro, Pedro estava endemoniado? Pedro não estava endemoniado. Pedro estava possesso por Satanás? Não estava possesso. Pedro se deixou influenciar por conta de um bom sentimento. Creio eu que talvez você pense que Satanás ele vem
apenas com intenções ruins em nosso coração e nosso pensamento. Mas não, ele age com boas intenções. Porque o que é mais importante? A sua fé ou a sua vida? Se você responder que, sinceramente, para você, que a sua vida, você ainda não está apto a viver este evangelho, eu recomendo que você tire um tempo para refletir as suas decisões que você vai tomar daqui para frente, porque isto será crucial para o futuro que está por vir. Repense se você está preparado para seguir esse caminho até o fim. Repense se você está preparado para sofrer as dores e angústias. São coisas que eu penso todos os dias. Só que mesmo pensando, eu continuo seguindo em frente. Eu não deixo de seguir em frente. Eu reflito enquanto eu sigo adiante. Não parando, não retrocedendo. Reflita enquanto caminha com Cristo. Ele vai te dar a resposta. Ele vai te consolar, Ele vai te dar as forças necessárias para que você vença o mundo. Ok? Graça e paz. Permaneçam com Cristo, permaneçam na fé de Cristo. Não abandonem a prática do amor, não desanimem em fazer o bem, que a seu tempo receberão a devida recompensa. Pratiquem o bem sabendo que é de Deus que recebe a recompensa e não dos homens. Ajuntem galardões no céu e não na terra. Saiba que tudo que construímos na terra está fadado à destruição. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Homens construíram suas casas, construíram suas vidas. Da noite para o dia, perderam tudo. Absolutamente tudo. Como se não importasse apenas o alagamento, teve aquele caos de bandidos invadindo a casa, bandidos completamente armados invadindo casas, destruindo lares, levando tudo o que queriam embora, se aproveitando da fragilidade das pessoas. Ok? Não seja um agente de Satanás na terra. Analise as Escrituras para que até as suas intenções boas sejam centradas na Bíblia, para que não caia nos laços, na armadilha do diabo, para que não leve e nem seduza outros a perder. Eu não vou dizer perder salvação, porque não existe perca de salvação, mas que não leve outros a tropeçarem juntamente contigo. Não se proponha a ser uma pedra de tropeço na vida dos outros, e nem a desanimar os outros. Também não venha querer acolher o fraco na fé para discutir sobre a palavra de Deus. Acolha o fraco na fé para fortalecer a fé, para animá-lo, ok? Não para desapontá-lo por meio de palavras, não querendo se parecer superior a ele, não querendo vencer o debate. Não vá para debater, porque homens tolos fazem isso. Vendo o seu irmão frágil na fé, fraco na fé, querendo se superiorizar a ele ainda. Saiba que se agir dessa forma, você terá o pago de Deus. Deus lhe pagará com justa justiça. Então, se há alguém fraco na fé, ore juntamente com essa pessoa e acolha ela segundo a palavra de Deus, a fim de fortalecer o ânimo. Não permita que seu irmão desista de seguir o caminho por conta de que você, que poderia incitá-lo, você que poderia fortalecer a fé dele através da ministração da palavra de Deus, que é a arma mais poderosa para fortalecer a fé. Não permita que o seu irmão se afaste da igreja por desânimo. Quer seja desânimo na família dele, quer seja desânimo na igreja, não permita que ele se afaste. Se as pessoas na igreja não querem ser amigo dessa pessoa,
Se as pessoas na igreja começam a criticar, falar, ah, ele saiu porque tá desviado, saiu porque é um filho do capeta, não sei o que tem, não seja você esse. Seja você aquele que faz diferença, seja você aquele que acolhe, aquele que ajuda as ovelhas que estão fragilizadas. Quando Jesus fala para Pedro, as 3 vezes, se ele o amava, o que Jesus diz para Pedro? Não fala que me ame da boca para fora. É isso que ele estava querendo ensinar para Pedro. Não diga que me ame da boca para fora. Porque foi movido de um amor superficial que Pedro foi lá e negou a Cristo 3 vezes. Como Cristo falou que ele negaria 3 vezes. Ele achava que estava forte, como está escrito, aquele que pensa que está forte. Aquele que pensa estar firme, tome cuidado para que não caia. Nunca ache que você está firme o suficiente na fé para confrontar autoridades espirituais. Nunca ache que você está firme o suficiente na fé a fim de você achar que está pronto para morrer. Nunca se considere pronto a morrer. Ok? Porém, busque força em Deus para resistir à dor. E o que Jesus quis ensinar para Pedro? Você me ama, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. E daí novamente ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Daí novamente ele pergunta e Pedro se entristece e com tristeza diz, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Quando você é criança, outro te leva para onde você quer. Quando você é criança, o seu pai te leva para onde ele quer te levar. Seu pai fala onde você deve ir ou onde você não deve ir, quando você é criança. Mas Jesus falou para Pedro, depois de grande, depois de homem formado, você estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará a lugares que você não quer ir. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? O Espírito Santo é como se estivesse fazendo o seguinte, o acorrentando e o levando para onde o Espírito Santo quer que ele vá. Em outras palavras, Pedro já não teria mais escolha de onde ir ou aonde não ir. Ele iria para lugares que ele não gostaria de estar. Ele pregaria pessoas que ele não gostaria de pregar. Ele amaria pessoas que ele não gostaria de amar, no caso dos inimigos. Compreende? Em outras palavras, depois de grande, quando você nasce de novo, você se torna novamente uma criança. E outro te cinge, outro te leva novamente. Porque quando o novo nascimento é isso, é você reaprender todas as coisas. Enquanto você falar, eu sei disso, eu sei dessa palavra, eu sei, o vosso pecado vai permanecer. Como Jesus disse aos fariseus. Agora, porque dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Entende? E os fariseus perguntou para Jesus, por acaso somos nós cegos, né? E Jesus disse, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora porque dizes vemos, o vosso pecado permanece. Eu vou abrir nessa passagem, João 8.
Hum. Ok, calma aí. Ah, não, é mais pra frente. Aqui, ó. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus lhe disse: Já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Não se encaixa com a palavra que foi dito, que ele cegou os olhos e endureceu o coração para que não se convertessem. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos traduzir essa passagem porque é muito interessante. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo. Juízo. Trazer juízo. Em outras palavras, trazer espada e não paz. Jesus, ele é causa de divisão nas famílias e não causa de paz nas famílias. Quando se trata de Jesus, Jesus divide a família, divide a casa. Porque onde há luz e trevas, as trevas tendem a fugir da luz. As trevas tendem a rejeitar a luz. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos ver o que aconteceu antes. Quando estavam interrogando o cego começou a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus depois que foi aberto os olhos. E isso aqui representa um símbolo muito grande no Evangelho, porque é como se nós estivéssemos cegos em nosso pecado. A cura da cegueira daquele homem, ele se lavou no tanque de Betesda, que significa um enviado. Esse o enviado representa Jesus. Esse tanque que ele se lavou é as águas vivas que representa Jesus. E ele lavou os olhos nas águas vivas e conseguiu enxergar. E quando ele conseguiu enxergar, ele começou a testemunhar de Jesus. E os interrogaram: É este o vosso filho, a quem dizes que nasceu cego? Né? Chamaram o pai e a mãe para saber se verdadeiramente ele era cego mesmo ou não, né? E disse, ó: É esse o vosso filho quem diz que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Messias, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: Ele idade tem, interrogai-o. Em outras palavras, os pais estavam gloriando da glória dos homens, não queriam ser expulso do templo. Entende? Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Em outras palavras, eles estavam dizendo que Jesus era pecador. Entende? E que este homem, ele estava glorificando a Deus, mas era pecador. É o que os fariseus estavam falando. Mas ele disse o seguinte, ele não conhecia Jesus ainda. Ele disse o seguinte:
Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Ele abriu os meus olhos e agora eu vejo. Perguntaram depois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Ele respondeu: já vos disse, e não atendestes? Por que queres ouvir outra vez? Porventura queres vós também tornar-vos seus discípulos? Ele fez uma pergunta. Se eu já falei o que aconteceu, como ele abriu meus olhos, falando para me lavar no tanque, e meus olhos foi aberto, vocês estão querendo perguntar de novo para ser discípulos dele? Ele perguntou, né? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Em outras palavras, eles se gloriavam da lei. Eles idolatravam homens, ok? E eles rejeitavam, desprezavam Cristo. Eles não queriam a graça, eles queriam a lei. Porque para eles é mais glorioso fazer rituais, ritos, do que viver para Deus de fato. Entendeu? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Sendo que, na verdade, Moisés falou que Deus viria. Moisés falou que viria alguém semelhante a ele. E que para ele era para dar ouvido a ele. E Jesus veio e ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, igual ele. Tem sinal mais grandioso que esse? Respondeu-lhes o homem: nisto é de se estranhar que vós não saibas de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Em outras palavras, há homens desta maneira, deste tipo de raça, dentro de algumas denominações. E dentro de algumas religiões também. Você... Eles superiorizam o conhecimento que tem. E falam: você quer ensinar nós? Você que é todo nascido, todo defeituoso, nascido em pecado? Você que está cheio de defeitos? Você quer ensinar nós que somos os santos? Nós que somos os bonzão? Não é com essa palavra que eles dizem, mas é mais ou menos assim. Ok? Ok. O que Jesus quis dizer então com se nós somos cegos, né? Eles perguntaram. E Jesus falou: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: vemos, subsiste o vosso pecado. O que ele está querendo dizer? Que ele veio para juízo, para que os que não veem, vejam, os que veem sejam cegos. Em outras palavras, os arrogantes, os homens que conhecem a palavra de Deus, os homens que não gostam de aprender com os outros, eles rejeitam a palavra do próximo, eles acham que apenas o conhecimento que ele tem da palavra de Deus é o suficiente, que ele não precisa de ninguém, e ele acha que a vida dele é exemplar, que ele não tem pecado nenhum, ele vive como se não fosse pecador. Ele não se humilha, ele não faz nada disso. Quando alguém briga com ele, ele briga de volta em vez de tentar apaziguar a situação. Esse tipo de homem, os justos, vamos dizer assim, segundo o mundo, as pessoas justas segundo o mundo, são essas que vão para o inferno. Agora, aqueles pecadores, arrependidos, cheios de... envoltos em sua miséria, que reconhecem que são pecadores, a estes sim lhes é dado o direito de abrir os olhos.
lhes é dado o direito de serem feitos filhos de Deus pelo próprio Deus, pelas mãos do próprio Deus. Mas agora, é o que diz a palavra: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e o que a si mesmo se orgulhar, né, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E esses homens estavam se exaltando, compreende? Então por isso que ele diz que se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, porque vocês estariam na ignorância. Vocês não saberiam da palavra de Deus. Agora que vocês dizem, vemos, nós sabemos dessa palavra, por isso que o pecado permanece. Porque você sabe dessa palavra, você deixa o orgulho, a sabedoria que você tem inflar o seu ego a ponto de você não reconhecer pecado. Por isso você continua cego. E agora, se você fosse cego, literalmente não conhecesse essa palavra, você não soubesse de absolutamente nada da regra cristã, e fosse apresentado hoje, você abrisse o seu coração, fosse apresentado hoje para você o evangelho, aí sim você teria desculpa de dizer que, eu não sabia. Porque aí sim realmente você não sabia. Mas quando você diz, eu sei dessa palavra, e você não a vive, esse é o pior tipo de cego que existe. Entende? Esses são cegos, Jesus diz. Ele diz, aquela pessoa que está lá no mundo lá, e não sabe da palavra de Deus, este não é cego. Por que no livro de Apocalipse fala, quem dera, na igreja de Laodiceia, quem dera você fosse frio, extremamente frio ou quente? Porque se fosse quente, você estaria na presença de Deus, abrasando na presença de Deus, cheio da presença de Deus. Só que se você estivesse frio, você estaria numa situação melhor se você estivesse morno. A mornidão é isso, você saber da palavra, mas não viver ela. Todo dia você lê e nada entra na sua cabeça. É melhor você não conhecer a palavra de Deus e ser apresentado ela hoje para você e você se converter hoje, do que você tendo 10 anos de conhecimento da palavra de Deus e não viver ela. Entende? Você é um cego voluntário, você se cega por si mesmo, você quer permanecer cego. E por isso Deus não vai converter o seu coração. Você está todo cheio de orgulho, todo cheio de fermento de fariseu, todo cheio de hipocrisia. É a hipocrisia que tem cegado os olhos das pessoas. É a pessoa se fingir de inocente e dizer, eu não sabia, sendo que sabia da palavra de Deus. No mundo tem muitas pessoas assim. Eu não sabia, mas sabia sim. A única diferença é, eles vivem para o mundo. Eles não vivem para agradar a Deus. Eles vivem totalmente para o mundo. Estes é mais fácil se converter do que aqueles que estão dentro da igreja, e estão aqui, eu sei dessa palavra, eu sei, mas não vive, não pratica. Não adianta saber. Melhor seria que estivesse vivendo totalmente para o mundo. Porque aí sim, não haveria hipocrisia. Se o seu medo é, eu tenho que viver a palavra de Deus porque senão eu vou pro inferno, não sei o que tem. Não viva a palavra de Deus por medo do inferno. A palavra de Deus, ela vem justamente para lançar fora todo o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo da condenação. Então, se você ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus de fato está no seu coração, não é para lhe causar medo. Não viva uma vida hipócrita para os outros. Eu não quero pedir perdão porque se eu pedir perdão eu vou passar vergonha. Vergonha o caramba!
Passar vergonha é você ser humilhado constantemente por Satanás. Satanás ri da sua cara constantemente porque você deixou de pedir perdão. Entende? Daí você se fecha no seu orgulho. Ah, eu tava certo. Ele que tem que pedir perdão, ó. Ele que tá todo errado aí. Eu não tenho pecado, eu não preciso pedir perdão. Assim, é umas coisas que a gente tem que ouvir que estressa a gente. Estressa de verdade. Arrependa-se. Se teu irmão pecou contra ti, vá entre você e ele somente. Não fique fazendo fofoquinha. Vá você e ele, converse com ele. Convença-o de seu pecado por meio do Espírito Santo que em você habita. Se de fato habita em você. Como está descrito na Escritura. Que aquele que tem o Espírito Santo, ele é de Deus. Se é que o Espírito Santo está nessa pessoa. Porque se o Espírito Santo não estiver nessa pessoa, essa pessoa não é de Deus. É o que diz a Escritura. Essa pessoa continua sendo do diabo, não é de Deus. Se o Espírito Santo não está nela, não tem Deus nela. Ok? Espero que tenham entendido. Então livrem-se também da hipocrisia, ok? Eu digo como a filhos, livrem-se da hipocrisia, para que tenham vida eterna, ok? Graça e paz a todos.